abençoe. Aliás, Deus continue abençoando. Aleluia. Né? Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia, um texto inicial em João, o Evangelho, capítulo 16, para darmos uma base ao tema de hoje. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, chamado o apóstolo do amor. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Até aqui, amém? Vamos repetir, irmãos, o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só até aqui, amém? Pode se assentar. Glória ao nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Antes da gente ler aqui 1 Coríntios, só relembrar os irmãos aqui da primeira leitura que nós fizemos, que está em João capítulo 16, Glória a Deus. versículo 8, que fala acerca do Espírito Santo, ou Espírito Consolador, ou Paráclitos, o Ajudador. E é Ele, são as palavras do Senhor Jesus, é esse Espírito que vai convencer o homem, ou seja, que vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, juízo final, morte. Há quem diga que é o diabo que nos acusa. Eu digo que não. Controverso.
você for analisar o contexto bíblico, não é o diabo que nos acusa. Veja comigo, que vantagem o diabo teria em nos acusar do pecado que estamos cometendo? Se na verdade a vontade dele é que a gente continue pecando. Então cai por terra esta conclusão de que o diabo nos acusa. Não, irmão. É justamente o contrário. A palavra de Deus está dizendo aqui em João capítulo 16, versículo 8, que é o Espírito Santo que convence, ou seja, que mostra, ou seja, que acusa, ou seja, que joga em rosto o nosso pecado. Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos guiará o caminho que devemos andar e seguir, sem desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui no seu ministério terreno, quando ele começou a exercê-lo aos 30 anos e foi aos 33 alguma coisa, 3 anos aproximadamente de ministério, ele estava aqui. Ministério terreno do Cristo eterno, sob a pessoa do Jesus histórico, que viveu naquele tempo. E quem estava ali com Jesus, estava recebendo a palavra dele diretamente. Quem esteve ali com o Senhor Jesus, estava recebendo a orientação face a face, para o próprio Senhor Jesus pregando no monte, pregando na beira da praia, expulsando demônios dele mesmo, curando enfermos, era ele próprio. Só que ele havia dito, e muitos custaram a acreditar: eu estou aqui, meu filho, mas um dia eu vou ter que voltar. Que os discípulos já ficaram preocupados, achando que ficariam sozinhos e abandonados. Foi quando o Senhor Jesus trouxe uma palavra de consolação que serve para nós até o dia de hoje. Ele fez uma promessa, que essa promessa continua: nunca vos abandonarei, estarei convosco até a consumação do século. Como ele ficaria conosco se era necessário que ele morresse, conforme ele disse? Ele disse que voltaria para o Pai. Ele disse que seria rasgado pelos homens, seria morto, seria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E depois de ressurreto, voltaria para o Pai. Como é que ele estaria conosco para sempre? Se ele teria que voltar para o céu de onde ele veio? Foi aí que ele disse aqui: quando eu estiver lá, é necessário que eu vá. E quando eu for, enviarei a vós o mesmo Espírito igual a mim, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que vos ajudará em todas as coisas, irmãos. Aleluia. É o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sendo assim, irmão, nós estamos hoje regidos pelo ministério do Espírito Santo. Aleluia. Na época do Senhor Jesus, quando ele esteve na terra, estava ali exercendo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus vivo. Depois que ele foi para o céu, ele enviou o representante, que é a terceira pessoa da Trindade. Você lembra? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Espírito que é santo. Melhor do que aleatório e avulso, ele escolheu eu e você para morar dentro. Aleluia. E esse Espírito Santo que tem que estar em nós é que nos guia. É esse Espírito Santo que tem que estar em nós de forma individual. Vou repetir, de forma individual, e não na igreja como um todo, no seu tal movimento pragmático espiritual. Não. É o Espírito Santo se movendo dentro de mim. Onde eu não tenho que sentir que o Espírito Santo está aqui, não. O Espírito Santo não está aqui, ele está aqui. O Espírito Santo tem que estar aí, dentro de ti. Aleluia. Aleluia. E esse Espírito Santo, que é santo, tem que fazer, ou pelo menos eu aceitar, que me faça ser santo também. Você lembra de Hebreus? Buscai a paz com todos. Se o Espírito é santo, ele tem paz e requer que nós também tenhamos paz. Então a palavra começa dizendo: buscai a paz com todos. Não é só com quem eu quero.
Não é só com quem eu gosto. Glória a Jesus. Não é só com quem eu simpatizo. Não é só com quem eu vou com a cara. Não é só com quem eu uso o perfume que eu gosto. Não é só com quem eu acho dos padrões de beleza que eu acho que são normais. Não. Buscai a paz com todos. É para buscar guerra. Muitos têm buscado guerra com todos. Muitos têm buscado guerra com seus eleitos para guerrearem. Jeremias diz: este povo diz paz, paz, onde não há paz. Como é que pode da religião na qual Jeremias estava direcionando essa palavra? Como pode nós aqui, cristãos, denominados evangélicos, que provém do evangelho, desejamos paz quando na verdade nem paz nós temos para desejar outra? Aleluia, Espírito Santo. Eu perguntaria aqui: o Espírito Santo é esse que não quer paz? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é uma obra do Espírito Santo a partir do momento que eu aceito que o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Glória a Deus, aleluia. Se o Deus único se divide em 3 pessoas, eu creio que o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Então, o meu pastor, que nem nada me faltará, habita dentro de mim, porque a palavra também diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra também diz, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você conhece algum ser humano que foi feito por outra mão humana? Não. Talvez daqui a uns anos exista algum robô Android que tenha vontade própria. Mas não foi feito por Deus, foi feito por homem. E não tem como habitar o Espírito Santo dentro de um robô. Mas graças a Deus nós não somos robôs. Aleluia. E temos o poder de escolha, porque livre-arbítrio o crente já não tem mais. Eita glória. Crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não tem livre-arbítrio. Mas a gente tem a escolha, né? E cada um responsabiliza pela sua própria escolha. Tá. Mas como é que eu vou fazer a escolha? Como é que eu deveria fazer escolhas? Primeiro, se enchendo do Espírito, que é santo. Buscar a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? Buscar ser melhor a cada dia. Buscar a face do Senhor através da sua palavra para colocá-la em prática. Sendo assim, um Deus fiel, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele vai nos encher do Espírito Santo e vai nos ajudar. Porque na verdade o principal foco e objetivo do Espírito Santo é nos conduzir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Você entendeu isso? Sim. O Espírito Santo, irmãos, não é o que a maioria dos pentecostalismos fala, que é só para ter um movimento na igreja, que é só para gritar no microfone, que é só para pular e rodar e grudar no teto. Mas o Espírito Santo não é só para isso, se for para isso ainda por cima. O Espírito Santo é para a gente ser uma pessoa mais serena. Aleluia. O Espírito Santo é para a gente ser um pouquinho mais educado. Aleluia. Um pouquinho mais gentil. Um pouquinho mais amoroso. Porque 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, pode ter dom, pode falar profecia, pode curar enfermo, pode ter toda a ciência, toda a sabedoria. Se não tiver amor, não tem nada. E agora? Eu espero que você esteja refletindo e se perguntando para si mesmo: será que eu tenho o Espírito Santo? Caso a resposta seja não, enquanto a vida há esperança, diz Eclesiastes. Glória a Deus. Enquanto a vida há esperança, não fica esperando o pastor, não, irmão. Não fica esperando por mim, não. Fica esperando por sei lá quem aí por aí, não, irmão. Isso é uma busca pessoal. Isso é um objetivo pessoal. Isso tem que ser uma meta pessoal. Senhor, eu quero me encher do teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. Para quem? Primeiro, para Deus. Porque com certeza, se você agrada a Deus, mesmo que desagrade o homem, problema do homem. Você está agradando a Deus, acabou o assunto. Aleluia, Deus. Porque é pouco provável que você agradando a Deus, você vai desagradar homens na sua maioria. O pouco que você desagradar, pode ser um endemoniado, pode ser alguém que está nas trevas, ou pode ser alguém invejoso que está na treva do mesmo jeito. Aí é problema da pessoa. Mas o importante para nós é agradar a Deus.
Aleluia, Deus. Se encher do Espírito Santo, irmãos. Se encher da sabedoria que vem do alto. Se encher de luz e não de trevas. Quantos têm se enchido de trevas, de escuridão? Quantos com doenças psicossomáticas por conta de buscar treva e se encher de treva? Aí eu pergunto para alguém, como é que você tem o Espírito Santo, que é luz, que é santo, que é santidade, que é paz e que é amor, e as suas atitudes que mostram o contrário, como é que fica agora? Que Espírito Santo é esse que habita em você, que você xinga palavrão? Que Espírito Santo é esse que você... Aleluia, Deus. Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Aleluia. Que Espírito Santo é esse? Não falei mal um dos outros. Não levanteis falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, o mandamento de Deus para os homens em relação ao amor ao próximo. Glória a Deus. Que Espírito Santo é esse que sente ódio, raiva, ranço, rancor, cheio de ressentimento? Que Espírito Santo é esse que habita talvez em mim? Se eu faço todas essas coisas que Deus desaprova. É algo que a gente tem que parar para pensar. Que Espírito Santo é esse que me torna um mau pagador? Que Espírito Santo é esse que me faz oprimir o meu próximo? Salomão escreveu um provérbio e disse: triste é o pobre que oprime o outro pobre. E o que não falta hoje é pobre oprimindo pobre dentro de igreja. Que Espírito Santo é esse? Me responda. Santo. É o Espírito Santo com S minúsculo. Não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de qualquer outra santa aí, de gesso de madeira. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Está preparado? Tem pecado, irmão, que não precisaria do Espírito Santo. Será que a gente acha que Deus não tem mais o que fazer? Será que eu tenho que... Eu vou usar eu como exemplo. Será que eu tenho que esperar o Espírito Santo me convencer de algo que eu sei que é errado? Ora, se o Espírito Santo me convence do pecado que eu estou cometendo, não é possível que eu não sei que é pecado. Ainda mais ser um crente. Jesus disse que viria no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que todo o Antigo Testamento é sombra da luz que viria. E a luz veio, Jesus. Só que todo o Antigo Testamento, ou seja, a chave hermenêutica é Jesus, apontava para Jesus. E a promessa cumpriu. E o profeta que mais falou acerca da vinda do remidor, chamado Jesus, ele veio e cumpriu a promessa. Então, não que anule o antigo, mas o mais importante é o novo, a nova aliança. Agora, se eu, na nova aliança, sabendo que Jesus já veio, sabendo que Ele ressuscitou, não está morto, não está mais no crucifixo, não está no crucifixo, não está no crucifixo, não está no quadro, com aquela cara triste, derrotado, com a língua para fora, pelado em alguns quadros, misericórdia de Jesus, Ele não está mais lá naquele lugar, não, irmãos. Ele ressuscitou e está bonitão lá no céu. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Deus que sabe de todas as coisas. Ai, que romântico. Irmão Gustavo, que bonitinho. Jesus sabe de todas as coisas. Isso é terrível para nós. Porque Ele sabe de todas as coisas. Aí a gente que sabe disso, repete isso e trata Deus como se Ele não existisse. Espírito Santo. Eu pergunto, Deus existe? É lógico, irmão. Ô pastor, que pergunta é essa? É lógico que Deus existe. E por que você trata Deus como se Ele não existisse? Que isso, pastor? É lógico. Você pede 5 minutos para Deus, você faz o que quer, o que não pode, depois volta, se ajoelha, faz barganha com Deus. Ai, que não tem pecado, eu tirei a primeira pedra. Ai, eu sou humano, não consigo ser perfeito. Aí fica indo desse jeito, irmão. A porta é estreita, irmão.
A porta é estreita, larga, é a porta fácil. Não, irmão, não tem problema não. Jesus só quer o teu coração, viu? Eu não sabia que Jesus virou açougueiro, não. Meu Jesus. Só quer o teu coração, quer a vida inteira. Quer a tua alma remida, quer o teu espírito remida, quer o corpo santo, vive agradável como oferta e sacrifício. No seu culto racional verdadeiro. Aleluia. Aleluia. A porta larga e a porta estreita. Muitos estão indo pela porta larga. A porta fácil. Pode tudo. A porta do pode tudo. Ah não, irmã. Tem problema não. Pode vir aí, irmã. Só põe uma toalhinha aí nessas pernas aí. Eu já vi. Pode, não tem problema não, irmão. Pode continuar fumando. O pulmão, depois lá no céu, Jesus vai te dar um pulmão novo. Não tem problema não. Pode continuar, pode continuar. Beba, contanto que você esteja aqui na igreja, dando dízimo, faz o que você quiser. Misericórdia, essa é a palavra. Espírito Santo. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. E a santidade? E a santificação? Fica aonde? Eu sei, irmão, que tem coisas que é difícil, principalmente relacionadas a vício. É difícil. Tudo bem, venha como está. Mas Jesus não vai deixar você permanecer como está. Ele vai te libertar em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Então o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Às vezes a gente sabe e fica esperando o anjo aparecer. Olha, rapaz, cuidado, o anjo com a espadona aqui assim, cuidado. Olha o pecado que você está cometendo. Não precisa esperar isso. A gente sabe. A gente fica esperando. Esperando o quê? O juízo de Deus? O castigo de Deus? O leito do hospital? O que a gente fica esperando? O problema, o aperto, o grifo, creque, apertar na porta, Meu Deus. até estralar, Espírito Santo. ou a ventania, ou a tempestade, Jesus. ou nos colocar no olho do furacão, rodando, tum! Não precisa esperar. Verdade. Qual que é o segredo? Um deles. Ser sincero e honesto. Bater no peito, o pé minha. Não foi o diabo. Foi eu. Deixa o diabo em paz. Mania de crente, tudo é o diabo. Tem hora que eu falo, coitado do diabo, velho. Tá lá quieto no inferno, lá deixa ele lá, irmão. Para de te preocupar tanto com o diabo. É a síndrome de Eva com Adão. Ai, e aí Adão, foi a mulher que você me deu. E aí Eva? Foi a serpente. Os dois não tiveram caráter de bater no peito e falar, foi eu que errei. Glória a Deus. Por quê? Desonestidade. É mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Verdade. E é por isso, irmão Igor, que quando chega alguma coisa pra mim, eu procuro ser imparcial. Porque não dá pra você tomar uma conclusão ouvindo só uma parte. Tá bom, chegou uma causa pra mim? Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. Só que pra mim chegar numa conclusão, vou ter que ouvir a outra parte. Porque a gente sabe que ninguém é santo. Aleluia. Porque falar mal dos outros sem a pessoa estar é uma coisa. Agora, senta aqui, ó. Os dois, senta aí, ó. Um de cada lado aí, vamos conversar agora. Fala agora o que você me disse. Fala agora. Aqui. Gagueja não, pai. Fala pra ele. Fala o que você falou pra mim. Fala você também. E agora, cadê? Não tem caráter. Verdade. Aí entra um pecado, na qual o Espírito Santo já disse na palavra. Às vezes o Espírito Santo já convenceu de várias maneiras. E a pessoa reluta na teimosia. Na teimosia. E na teimosia. Que a palavra de Deus vai dizer que é o endurecimento do coração impenitente. Teimosia. Eu vou teimar até a coisa apertar. Meu Deus. E muitas coisas que se tornam vício. Muitas coisas que se tornam vício, porque a pessoa sabe que é errado. Já viu testemunho, história de que deu errado em outras vidas, mas continua. Está esperando o quê? Está esperando vir a doença? Ora, eu aos 16 anos eu sabia. Um rapaz tão estudioso que nunca repetiu de ano. Eu sabia que tomar Coca-Cola demais fazia mal.
Mas e aí? Ah não, eu sou novo, não tem problema não. Tomava uma Coca-Cola de 2 litros todo dia. O que aconteceu? Gastrite. Fui parar no hospital com gastrite. Não foi o diabo que me pôs coquinha no copinho para o bebê tomar. Não foi eu que fui lá com o meu dinheiro que eu trabalhei, fui lá, comprei. E aí que tá um problema, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser então. Aí maltrata o próprio corpo, né? Verdade. Mas e aí, tá esperando o quê? A doença chegar? Tá esperando o quê? O rim parar? Meu Deus. Isso são apenas exemplos físicos. Mas e os exemplos emocionais? Pecados e vícios. Tá esperando o quê? Ir parar numa casa de recuperação? Caso do alcoolismo? Caso do uso de droga? Tá esperando o quê? Por causa dos vícios, por causa das manias. Perder o emprego? Tá esperando o quê? Perder o casamento? Por causa de vício, por causa de mania? De muitas vezes que o Espírito já falou, a pessoa sabe e continua fazendo o que quer fazer? Aí eu pergunto, que espírito é esse que a pessoa tem? E continua nos mesmos erros sempre. 1 Coríntios capítulo 6, né? Você entendeu? O Espírito Santo convence o homem do pecado, né? Sim. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 6 é um texto clássico que está no versículo 10 em diante. Não erreis. Parece tão óbvio, né, a palavra? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras. Vamos marcar aqui idólatra. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes. Quem? Maldizentes. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Misericórdia, Jesus, é a palavra que está dizendo aqui, irmão. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E aqui o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Só até aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu separei aqui outras versões para ficar mais claro para nós. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Olha que bênção, tá vendo? Alguém pode dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Cuidado, para não ser escravo. Escravo de vício, escravo de mania. Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é adquirir manias na vida. NVI, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. King James, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Irmãos, eu venho de uma experiência que foi triste para mim, mas quando a gente busca no caminho correto, o milagre acontece. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Quando eu entrei no vício do alcoolismo, fui para a casa de recuperação, reintegração social, para ter ali uma terapia, baseada também na palavra de Deus, para poder ser liberto deste mal. E aqui é um versículo que é muito dito.
Pelo menos era muito dito na casa de recuperação onde eu estava internado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que eu via no decorrer da caminhada muitos usando esse texto para fazer coisas erradas, contanto que não houvesse exagero. Não, isso aqui não dá uma permissão da gente fazer coisas erradas. Porque a palavra de Deus começa dizendo, não erreis. Não erreis. Aqui a palavra de Deus está falando sobre vícios. Mas no nosso caso aqui hoje, é se tratando de vícios e manias. Eu fui para lá com o vício. E o vício, ele é terrível, irmãos. Porque ele começa tranquilinho. Ele começa com algo que não vai dar problema nenhum. Eu não sei se eu já contei para os irmãos custódio, que eu comecei a beber aos 20 anos, acredita? Que coisa, não sei como que eu fui parar nessa. Trabalhava na metalúrgica e peão é uma benção, né? Assim como muitos crentes também que gostam só da sexta-feira, não entendem isso, não querem entender nunca. Chegava sexta-feira, o pessoal já vai de manhã, entrava na empresa às 7h30 da manhã para trabalhar. E o pessoal já chegava entrando na empresa, batendo cartão, hoje é sexta-feira. Hoje tem até uma musiquinha secular, hoje é sexta-feira, não sei das quantas lá, né? Aí você vê, sexta-feira de manhã, os carros ficam abertos, até na chuva, com o som no último estágio, né? Todo mundo feliz na sexta-feira. Coisa que ele não vê na segunda-feira, né? Aí o pessoal chega domingo à noite e fala, amanhã é de branco. Engraçado, por que o branco, né? Por que não o outro também, mas não tem nada a ver, né, irmão? Pessoas ingratas, né? Amaldiçoam o dia chamado segunda-feira e o dia bom é só sexta-feira. Aí chegava sexta-feira na empresa, todo mundo alegre e feliz. Tinha um camarada lá, que a gente limpava as máquinas com álcool, né? Passava um álcool no pano, tchum. Aí tinha um amigo meu que falava assim, nossa, ó, cheirinho de sexta-feira, ó. Meu Deus. O álcool. Não, vai vendo. Aí chegou uma sexta-feira, eu era o Fabão, isolado, mais ainda do que atualmente. E aí, Fabão, vamos lá no... Como é que é o nome? Bar do Ceará. Vamos lá no Bar do Ceará lá, que não vai ter não sei o que. Fala, não curto bar não. Aí, quer ver uma coisa que nós homens às vezes cede? Eu não sei as mulheres, porque eu não sou mulher, graças a Deus. Mas vocês são mais inteligentes do que nós, isso eu não tenho como negar. Fica chateado comigo, não pode no Igor, mas tem coisa que as mulheres superam a gente, né, irmão? Vamos ser honestos, né? Tocou no meu ego. Fabão, eu sabia bem que os caras estão dizendo que você é frouxo. Quê? Que isso, rapaz? Fabão, rapaz, eu moro no Capão Redondo. O negócio é esse de eu ser frouxo. Rapaz, você não quer ir lá no bar com a gente, é só um pouquinho. Olha o diabo, as doces do diabo. Vamos lá. Eu vou, porque eu não sou frouxo, não, como você disse, não. Tocou no meu ego, né? Cabra macho, quero ver ou não ir. Se nem é casado, pô, se você fosse casado, eu ia dizer que a sua mulher não deixa. E aí tocava o ego de outros homens casados, né? E aí fala isso aí, o cara mesmo vai, não é nem porque a mulher não deixa, porque o cara não quer, ué. Aí tô eu lá no bar na sexta-feira, todo mundo alegre, espetinho, aquelas músicas lá. E aí, Fabão, pede alguma coisa aí, eu pago. Ah, beleza, dá uma coca. Eu gostava muito de coca. É um negócio de coca, pai. Toma com bebida de homem. Olha o ego de novo, olha. Eu sou homem, que história é essa? Mas homem não toma coca. No bar não. Eu, inocente. Toma um vinho. É docinho, não tem problema não. Dá aí um vinho aí. Pá. Tomou um vinhozinho, tum. Aí deu aquele negocinho assim. Aí eu falei, peraí. Vou embora. Quando foi na outra quinta-feira, amanhã tem de novo, Quando foi na outra sexta-feira, vamos lá, vamos. Aí já não foi um, foi dois. 2 copinhos. Na outra, fui 3. Quando completou um mês, já sentei na mesa com os caras. Na mesinha de ferro. Que até então era no balcão. Fui pra mesa. Daí em diante, irmão, ruína. O negócio começou desse tamanhozinho, inocente, virou um negócio desse tamanho, e eu achando que não tinha problema. Sabe o que uma vez eu disse, acerca dos viciados em álcool?
Isso é coisa de sem vergonha. Como é que pode um copo dominar a vida do cara? Eu falei sem saber. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala sem saber. Espíritos. Eu paguei por isso. Não importa se é crente, não importa se não é crente. Toma cuidado com o que fala. Eu conheço um bocado de gente que está pagando pelo que falou e graças a Deus vai pagar ainda pelo que falou. Vai. Como é que pode? O cara terminou o casamento por causa de um copo. O cara bateu o carro por causa de um copo. Porque o copo dominou a vida do cara. Aí depois, conhecendo a Bíblia, eu descobri que Deus deu ordem para Adão dominar sobre todas as coisas. É para Adão dominar sobre a coisa e não a coisa dominar ele. E eu ficava, nossa, como é que pode? Ah, isso é coisa de cara fraco, isso é coisa de homem fraco. Parece que o anjo estava lá do céu olhando e falou, você não sabe de nada, inocente. Quando de repente eu estou viciado, completamente. Anos e anos de luta, anos de conquista, anos de aprendizado, anos para adquirir um bom nome na praça da metalúrgica, anos e anos para um copo me derrubar. Não foi o copo, foi o vício, foi o mau costume de algo que eu achei que não iria trazer problema, mas que trouxe problema e quase acabou com a minha vida. Eu espero que você esteja entendendo o problema das coisas que a gente não considera no início. E a gente vai deixando. Que na verdade, deixa eu corrigir aqui, né? Assim, né? A gente tá aqui. A gente vai deixando. E a gente vai deixando. Vai deixando. Eu só tô usando o meu exemplo aqui, tá, irmão? Eu sou honesto de dizer da onde eu vim, um pouquinho da minha história. Porque eu não sou super-homem, não sou super-crente. Já tive uma história. Mas a minha história conclui com Jesus que liberta. Aleluia, Deus. Com Jesus que cura por completo. Grande. Vício. Eu sou da época, irmão, da década de 80, quando eu comecei a entender as coisas. E aí começava-se o vício da maconha. Nossa, irmão, maconha, misericórdia, não sei o que, era a pior droga que existia na década de 80. Até o pessoal usava escondido, tal, era abominável. Aí começaram a surgir coisas. Nas escolas, eu lembro, na minha época, tinha lá a máxima dita assim, diga não às drogas. Quem já lembra disso? Sim. Diga não às drogas. Engraçado que você não vê mais isso hoje, né? Não vê mais, né? O que será que aconteceu, né, irmão? Vício. Aí surgiu, veio maconha, depois veio aquela injetável, que graças a Deus não lembro do nome. Veio injetável, heroína, depois veio uma tal lá que baforava e lança perfume, e aí por diante. As drogas químicas, né? O álcool, que é uma droga lícita que vem de qualquer lugar, que é a mais devastadora que tem, poucos falam sobre isso. Tá bom, se limitasse só aí já estava ruim. Não vou dizer que estaria bom. Se limitasse só nisso, estava bom. Mas, e agora, irmãos? A nossa sociedade ela é dividida por faixas etárias. Geração Z, geração Y, geração W, e agora, irmãos, outras modalidades de vícios. Sabemos que na cristandade, no nosso meio humano e social, tem pessoas que são viciadas em informação alheia, mais conhecido como fofoca. Tem gente que gosta, né? E viciado nisso. É um mau costume. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que gosta de uma informação alheia, né, irmã? É mesmo, irmã? Nossa, que isso? Como? Aonde? Misericórdia, irmã. Isso são manias. Mania de falar mal dos outros. Tem gente, irmão, que devia trabalhar de repórter. Concordo. Repórter
sei lá da onde, da CNN, logo internacional, planetária. A pessoa não pode ver. Nossa, a formiga tropeçou e caiu. Você viu aí ela. É muito assim, meu Deus. Vai se libertar, demônio. Ai, Senhor da glória, misericórdia. Crente. E agora, o que não surge como vício? A palavra de Deus diz que quando a gente tem o Espírito Santo, como eu um dia não tinha, eu sentia um vazio existencial. Era como se tivesse um buraco dentro de mim. Eu podia ter dinheiro, podia trocar de carro todo ano, podia dar com uma carteira cheia de grana, podia comer e beber tudo que eu quisesse e visse pela frente. Mas chegava na hora de dormir, nada fazia sentido, sempre estava faltando alguma coisa. Aí eu tive que perder tudo para ganhar o tudo. Espíritos. Tive que perder tudo para ganhar o tudo. Espíritos. E aí, mesmo eu com a carteira vazia, mas eu sentia o cheiro de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando eu não tinha Deus, eu era carente. Eu não demonstrava a minha carência, irmão. Eu sempre fui muito fechado. E o diagnóstico da minha gastrite era gastrite nervosa. Porque o médico disse que eu era como uma panela de pressão. Eu pegava minhas emoções e guardava dentro de mim. Acumulava e eu ficava tendo de explodir. Então a gastrite por causa da por causa da Coca-Cola e por causa do nervoso, que também causa gastrite. Fiquei enfermo. Por quê? Porque eu tinha um vazio. E esse vazio nos traz carência. Carência. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas carentes que se preenchem com outras coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo é saudável. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas ilícitas. Não vou me permitir ser escravo. Alguém vai dizer, não tem problema tomar um copinho de coca? Lógico que não. Tem problema você tomar todo dia. Ô amigo, me diz uma coisa, você é alcoólatra? Não, imagina. Não, mas eu vejo você toda sexta-feira no bar. Mas eu só bebo de sexta-feira. Então você é. Se você vai lá toda sexta, você é alcoólatra. Não, não sou. Você é assim. A pessoa não admite. E o problema, para eles, é que não tem o Espírito Santo. Mas nós temos. E nós temos que saber. Nós temos que analisarmos a nós mesmos. Para saber o que a gente está fazendo de errado, o que não está fazendo de errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Se é que o Espírito Santo abrir, tem voz, como diz a palavra. Quantos viciados em tantas coisas, irmão? O vício do momento. Celular. Tecnologia. Redes sociais. Quantos amigos você tem no Facebook? 10 mil amigos. Quando vai procurar, um não acha. Quando precisa, né? Pessoas dirigindo o carro, digitando no celular. Pessoas fazendo o mingau da criança, aqui ó. Pessoas na mesa almoçando, pessoas em casa, porque a fofoca, irmão, não é só palavra da boca, no diálogo pessoal. Fofoca aqui, ó. Vira vício. Vira vício. Vício de pessoas carentes. Precisa buscar mais do Espírito. Precisa mais se satisfazer do Espírito. Precisa mais se encher do Espírito. Porque fica muito fácil. Por exemplo, fica muito fácil eu proibir meu filho de ficar com o celular e eu não largo do celular. Isso chama-se hipocrisia. Viu? Hipocrisia de quem não tem propriedade. Diga lá a autoridade. Porque é muito fácil chegar para o meu filho, como um dia eu cheguei para ele. Meu filho, tem que maneirar nesse celular. Mas eu prefiro levar uma bronca antes de uma pessoa lá tempos atrás, sabe? Seu filho não sai do celular. Poxa vida, é verdade, né?
Eu sabia, mas não percebi que era tanto, né? Eu cheguei pra ele, meu filho, papai tem uma coisa pra te dizer. Não é bom você ficar no celular muito, principalmente quando você vai dormir com a luz apagada, porque faz mal para as vistas. Tá bom, pai. Desligou o celular e guardou. Não vi mais ele com o celular à noite, né? Mas que adianta eu falar pra ele fazer pior do que ele estava fazendo? Ele estava caminhando por isso. Um jovem, uma criança. Mas e eu como adulto? Será que eu tenho propriedade para chegar para uma criança e falar, não pode falar palavrão? Aí a criança olha para mim, fica quieta, pai, eu vi você falando palavrão lá. Como é que você manda eu não falar palavrão se você fala mais? Você entende, irmão? Hipocrisia. Quanta gente, irmão, orando, não sei para quem, para aparecer o celular que é o chip. Que aí já fica dentro do corpo, vai ficar mais fácil, né? Não adianta. São vícios. Vícios que acabam com o convívio, acabam com o diálogo, acabam com casamentos e vai continuar acabando com muitos casamentos. De pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro. Pessoas que a companhia delas são companhias que estão bem longe e não dá atenção para as companhias que estão do lado. Por quê? Vício. Crianças que não têm uma vida social de contato humano, porque essa é uma vontade do diabo, que o ser humano não tenha mais o convívio social humano. Aí fica crianças depressivas dentro de um quarto fechado, conversando com milhões de pessoas à distância. Quando sai na rua, parece aqueles cachorrinhos de madame, que nunca sai na rua. Perigoso atravessar a rua e ser atropelado, porque não sabe a noção do perigo. E aí? Aleluia! Falar da criança talvez seja fácil, porque a criança tem que ser instruída. Mas como eu, adulto, vou instruir a criança, eu estou doente, viciado. Como é que eu vou oferecer algo para alguém que não tem? Como é que eu vou falar de disciplina para alguém se eu não tenho? Como é que eu vou falar de educação para alguém que eu não tenho? Como é que eu vou falar de fé para alguém que eu não tenha? Como é que eu vou ter autoridade e propriedade para falar, não faz isso, então eu tenho que ser o primeiro a não fazer? Para que porventura o meu filho, que é meu próprio filho, fala, pai, você é um hipócrita, mentiroso. Você fala uma coisa e faz outra. Aí chega aqui no altar, eu sou cheio do Espírito. Aí chega nas igrejas, eu sou cheio do Espírito. Mentira. Verdade. Não só mentira diante dos homens, mentira diante de Deus. Glória a Deus. Sem contar mentira na família, nos próximos. Por quê? Porque não tem problema, a pessoa não enxerga. Tem problema assim, o negócio começa pequenininho, aumenta. Chega uma hora que está totalmente escravo. Por quê, irmãos? Quando eu entrei nessa maldição do alcoolismo sem controle, eu tentei sair e não conseguia. Eu não conseguia, irmãos, é incrível como não conseguia. Irmão, eu não conseguia sair. Nosso Deus do céu, meu Deus. Eu contei uma vez eu queria me jogar da ponte no Rio Pinheiros. Eu contei isso para vocês já? Já. Uma vez eu olhei, irmão, foi o próprio Deus que me puxou. Me puxou aqui para... Sai daí. E aquele monte de carro passando buzinando. Depressão terrível, irmão. Depressão, essas coisas, irmão. A gente tem que tomar cuidado com a astúcia do diabo. Ele quer destruir, irmão. Ele quer destruir nossa vida. Ele quer destruir nossa saúde. Ele quer destruir casamento. Ele quer destruir convívio com filhos, com mães, com pais. Ele quer destruir. E a gente, às vezes, não abre o olho. E quando o Espírito Santo quer convencer, a gente não está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu pergunto, que Espírito Santo é esse que habita dentro de nós? Aleluia, Deus, verdade, Espírito Santo. Vem até a voz do Espírito falar, não, eu não quero ouvir, não. Lá. Eu não quero ouvir. Não tem problema, não.
é que o pastor lá disse que não tem problema não, é que não sei o que, não sei o que, eu posso fazer o que eu quero, contanto que não seja muito, é que não me embriagar é pecado, não pode ficar doido, pode ficar bêbado, pode tomar um vinhozinho, pode tomar uma cervejinha, pode ficar no celular, até para ir no banheiro, até tomar banho com o celular na mão, pode ir, não tem problema não, se der um curto-circuito, se der um 220 e eu morrer esturricado debaixo do chuveiro, não tem problema não se o celular explodir debaixo do travesseiro e eu morrer carbonizado, depois vem o bombeiro, pega meu corpo desse tamanho de misericórdia, Jesus, queima essa palavra em nome de Jesus. Aí não tem problema não, né? Não tem problema não, quando a esposa fala, eu quero divórcio. Por quê? Porque você fala com todo mundo e não fala comigo que está do seu lado. Jesus. Aleluia. Fica só que porque tem gente que não pode ver o telefone. Se puder, fica o dia inteiro no telefone. E vai para a igreja. Aleluia, Deus. Chega em casa, não larga o celular. Não larga a rede social. Né? Quantos vícios? Vício de igreja, vício de obra, tudo demais faz mal. Eu conheço pessoas, irmão, que não só as mulheres, como hoje tem homens pastando, irmão. Hoje tem homens pastando porque casou com uma mulher de Deus. A mulher não faz comida, não lava a roupa do marido, não que seja obrigado, mas a Bíblia diz dos costumes normais e naturais de uma esposa, a mulher só quer estar dentro da igreja, fazendo obra. Né? Coitado do marido. Aí um dia que o marido vai estar com a esposa, aí hoje tem vigília. Aí amanhã tem oração. Aí amanhã tem encontro com Deus. Aí amanhã tem que ir para a igreja. Aí amanhã é isso. Aí amanhã é aquilo. Aí amanhã... E eu não casei para ficar sozinho não, mulher. Pelo amor de Deus. Coitado do homem depressivo, eu sei. Eu estou orando a Deus para marcar um encontro. Conheci, eu sei quem é. Mas eu tenho a direção de Deus para isso. Aleluia, Deus. Para chegar para essa mulher e falar, desperta, dorminhoca. Está dormindo? Aleluia. Negligência, irmãos. Tudo demais faz mal. A água é muito bom tomar. Toma muita água para você ver o que vai acontecer. Vai fazer mal. Tudo demais. Espírito Santo é equilíbrio. Há tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, Deus. Há tempo, não está na palavra, mas há tempo de dormir. Que o tempo de dormir seja para dormir. E há tempo para acordar. Tem gente que é tudo contrário. Na hora que é para dormir, está acordado. Na hora que é para acordar, está dormindo. Aí a pessoa vem, ô pastor, não sei, minha vida não vai para frente. Mas é claro, irmão. Está dormindo. Acorda em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Espírito Santo, irmão, convence do pecado. Aleluia, glória a Deus. Pai de Deus da ceia diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não está limitado só ao momento da ceia ali. Mas a gente se analisar, irmão. Essa palavra tem um peso sobre mim. Sobre mim, sobre a minha vida. Porque eu, graças a Deus, irmão, eu sou muito assistido, sabe? Eu sou muito acompanhado de perto. Quando eu penso que não tem ninguém me olhando, não tá uma carona assim pra mim, assim, ó. Só procurando, né? Se ali, né? É porque você sabe, né, irmão? Ai de mim se eu errar. Tem gente procurando pelo em ovo. Mas graças a Deus a gente sabe um Deus que a gente serve. Glória a E Deus. um Deus que nos justifica, né, irmão? Amém, irmão? Amém, Jesus. Se você entendeu alguma coisa, glorifique o nome do Senhor e aplauda. Glória a Deus.